Igreja Batista do Parque Eldorado apresenta Programa Adorar TV. A paz, o amor, esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade. Lucas 19, vamos ler os 10 primeiros versos, que é a história de Zaqueu. Assim diz a santa palavra: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia, glória a Deus. Sua palavra é viva e eficaz. Você pode dizer glória? Muito bem, irmãos, quero olhar o exemplo de Zaqueu, e vou citar alguns outros também nomes, de pessoas que encontraram um lugar estratégico para ver Jesus. E estando nesse lugar estratégico, eles receberam 2 coisas: a bênção de serem vistos e a bênção de receber o Senhor. A palavra é essa, é simples, e é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa noite. Lugar estratégico para ver Jesus. Você pode repetir comigo? Um lugar estratégico para ver Jesus. Jesus atravessava a cidade. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você é chamado, que Deus te dê olhos para você ver a cidade, a condição da cidade, para ser profeta nessa cidade. Que Deus te dê olhos para ver a sua casa, andar pela sua casa, entrar no quarto dos seus filhos, verificar os brinquedos, verificar os livros, verificar os filmes, verificar as coisas que existem ali, para que você possa ser profeta dentro da sua casa, em nome de Jesus. Jesus atravessava, e chegou, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e aqui a história dos publicanos é uma história rapidinha, mas ele era um cobrador de impostos de Roma, sendo judeu, aos judeus. Então ele era, na verdade, não muito querido. As pessoas tinham um certo desprezo por Zaqueu, por ele ser da linhagem judaica e ser um funcionário de Roma para cobrar impostos. E nessa cobrança de impostos, eles às vezes apertavam um pouco a mão para usurpar daquelas pessoas que tinham que pagar o tributo. Nós temos que apenas devolver para César o que é de César. Amém? Não temos que dar mais nada a César do que é de César. A Bíblia não fala para a gente honrar a César, fala para dar a César o que é de César. A Bíblia fala para a gente honrar a Deus. Amém, irmãos? A quem tributo, tributo, mas a quem honra, honra. Um certo Zaqueu publicano, então esse moço era não muito querido. É mais ou menos o sentimento que nós sentimos
com os caras do mensalão. O sentimento que os judeus tinham para com Zaqueu é mais ou menos o sentimento que nós temos com esses colarinhos brancos que muitas vezes usurpam de uma posição dada pelo povo para abençoar o povo, e eles usam na sua própria causa. É um sentimento de ojeriza, é um sentimento de falta de respeito, é um sentimento meio menor que temos para com essas pessoas que estão numa iminência maior e que devem ser por nós sempre levados a Deus em oração. Amém ou não amém, irmãos? Por favor, pais, nós estamos sem o berçário, ajudem com os filhos. O publicano, ele tinha uma ânsia, e essa ânsia, esse desejo, esse anelo que o publicano tinha, era de ser aceito, e por isso ele vivia numa dificuldade muito grande, porque ele queria ser aceito por Roma, não ser desprezado pelos judeus, e essa crise o deixava numa situação muito desconfortável. Uma coisa fica patenteada nesse texto, porque diz que esse moço era um publicano, mas diz também que ele era rico, alguém que tinha uma situação econômica privilegiada, alguém que exercia um certo tipo de poder baseado naquilo que o dinheiro pode trazer. E esse texto Jesus faz questão de mencionar para nós, porque esse moço, conquanto tivesse um bom cargo público, não obstante sendo desprezado pelo povo, ele tinha dinheiro, mas o alto cargo público e o dinheiro não trouxe para ele paz, não trouxeram para ele felicidade. Então ele começa a perceber uma importância maior na vida. E qual é a percepção que ele tem? Tem uma pessoa diferente andando por nós, tem uma mensagem diferente raiando nos nossos pátios, e eu quero conhecer essa realidade nova, porque existe algo dentro de mim que meu status quo não está trazendo paz, que o dinheiro não pode comprar. Então eu quero saber quem é Jesus, o que verdadeiramente emana desse homem, que mensagem é esta que está alvoroçando a nossa cidade e que as pessoas estão vivenciando algo novo. Eu quero saber o que é isso. E ele começa a perceber uma importância, a importância de que Jesus estava sendo denominado Filho de Deus. Era Deus andando na terra, era Deus falando com as pessoas, ao vivo, a cores, em carne e osso. E ele então percebe essa necessidade maior do seu coração e parte em busca desta realidade. Quando uma pessoa chega a essa percepção, a essa reflexão, a sua vida está a um passo de ser absolutamente transformada. Enquanto nós não percebemos a necessidade de Deus, enquanto nós não percebemos que a vida, na verdade, toma um contexto absolutamente diferente quando Jesus entra na história, porque Jesus passa agora a perceber os nossos pensamentos, a corrigir as nossas ações, passa a fazer parte das nossas decisões. Enquanto a gente não chega a essa reflexão, as coisas vão caminhando e nós vamos tentando tapar os nossos buracos. Mas quando nós refletimos que Deus pode preencher esse vazio, esse mal-estar existencial, aí as coisas estão a um passo de serem resolvidas na nossa vida. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Por quê? Porque a vida
é resultado da maneira como nós vemos Jesus. Você pode falar isso comigo? A vida é resultado da maneira como nós vemos Jesus. E aí ele parte para a grande restauração da sua vida. O que Jesus significa para nós e o que nós significamos para Ele. E ele, diz o texto, não se inibe com as suas limitações. Fale comigo isso. Ele não se inibiu com as suas limitações. Eu poderia enumerar algumas limitações de Zaqueu. Quando você sabe que não é muito bem quisto pelas pessoas, você se sente retraído. E essa situação deixa a gente meio avexado, meio constrangido. Mas essa limitação não foi suficiente para impedir que ele desse o passo em direção à realidade. O fato de Zaqueu se aprofunda um pouco mais, porque ele não somente não era bem quisto, ele era odiado, porque ele era considerado um traidor, porque estava usurpando do seu próprio povo, tirando do seu povo para si, para dar para Roma. Isso era algo tremendamente sério. Esse sentimento graçava no meio do povo para com o nosso querido irmão Zaqueu. E ele não se inibiu diante das suas limitações. Há também uma outra razão, dizendo que ele era de pequena estatura e não podia ver o Senhor, por isso ele sobe numa árvore. O subir numa árvore mostra uma outra circunstância interessantíssima deste moço, porque ele se expõe. Fala comigo, se expõe. Ele se expõe. Ele sobe a uma árvore. Ele vai lá e não conversa com o pé de laranja-lima, ele sobe no pé. Ou seja, ele se destaca de todos os outros. E ele expõe: é Zaqueu, sou eu. Sou eu. O maioral dos publicanos, sou eu. O cara de posse, sou eu. Estou aqui me expondo, porque eu sinto uma necessidade. Então essa necessidade é maior do que o meu constrangimento. Essa necessidade é maior do que as minhas implicações internas. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber quem Ele é. E isso é uma grande lição para nós. Às vezes nós queremos restauração, mas não queremos nos expor ao Senhor. Queremos que o Senhor faça e use uma varinha de condão. Da agora em diante tudo está mudado. E a gente não quer se expor. A gente não quer consertar o que precisa. A gente não quer rever conceitos e valores. A gente não quer voltar a alguns princípios. A gente sempre quer que o Senhor use uma varinha e faça plim, plim, né? Plim, 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 puf, mudou de sapo em príncipe. Não é assim. Ele venceu as suas limitações e se expôs. Daí, eu quero caminhar para mais duas reflexões com vocês e orar, porque essa situação é a situação que chamou a minha atenção para esse tempo estratégico das nossas vidas em 2014. Porque depois que ele entende que o dinheiro não dava tudo para ele, ele ousou ir além dos seus limites. Você pode falar isso comigo? Ele ousou ir além dos seus limites. E isso Jesus espera de mim e de você. Jesus espera que você vá um pouco mais. Jesus espera que você rompa. E você pode romper em nome de Jesus. Irmãos, quando eu olho essa realidade da vida do exemplo desse moço, eu fico assim, boquiaberto com os olhos do meu Senhor. Porque Jesus estava passando.
Todos estavam vendo Jesus, mas só Zaqueu subiu. Eu fico imaginando hoje à noite, depois de um momento estrondoso como tivemos de adoração ao Rei, todos estão diante da palavra, mas quantos vão subir? A palavra está sendo semeada, todos estão ouvindo, aqui, lá na galeria, mas quantos vão subir? Quantos vão receber algo que vai elevar um pouco mais a sua fé, determinar um pouco mais as suas escolhas, posicionar você de uma maneira diferente? Todos estavam vendo Jesus, todos estavam vendo, e assim é na nossa vida hoje, irmãos. Todas as pessoas sabem quem Jesus é, todas as pessoas já viram Jesus de uma forma ou de outra, num filme, num folheto, mas poucas pessoas ousam subir, poucas pessoas ousam tomar uma decisão, poucas pessoas desejam realmente romper, sair do nível e galgar um nível diferente. Ele ousou ir um pouco mais. Eu fico vendo pessoas que entra ano, sai ano, eles estão na mesma situação. Entra ano e sai ano, entra semana, sai semana, e eles estão as mesmas pessoas, não oram mais, não leem mais. É sempre aquela coisa do trivial, é sempre aquele feijãozinho com arroz, é sempre aquela coisa de mais ou menos, é sempre aquela coisa da mediocridade. Eles não conseguem sair da média, continuam sempre na mediocridade, na média. Mas o Senhor, quando verdadeiramente Ele toca, Ele fere a nossa vida, os nossos olhos conseguem ver Jesus como Deus, e aquele que é o mais importante para a nossa vida, nós subimos de nível. Não sei se você está conseguindo entender isso, mas a palavra está sendo semeada, o espírito profético está falando, Deus está cutucando, e Deus quer fazer algo, e nessa noite Deus quer dizer assim: hoje aconteceu algo novo nessa vida. Aí é necessário que a gente rompa alguns dos nossos limites. A gente está muito confortável aqui, a gente está muito confortável desse jeito, a gente está muito satisfeito nessa situação, mas o Senhor quer que você rompa, suba um pouco mais no seu nível. E aí que entra o tema dessa noite. Nós precisamos encontrar uma árvore. Eu profetizo nessa noite uma árvore para a sua vida. E o que significa essa árvore? Um lugar estratégico para você ver Jesus. Que lugar é esse, pastor? Não sei. Deus vai te dar. Um lugar que você vai ver Jesus com nitidez. Um lugar que você não vai ter dúvida de que Ele é, de que Ele está andando, de que Ele está vivo, que Ele está operando, e você quer recebê-lo, e você quer ter dele, você quer desfrutar dele. Você precisa procurar um lugar estratégico. Meu amigo, talvez o Senhor esteja dizendo que você precise vencer alguma coisa, sair, desligar algo, abandonar algo, para que você esteja num lugar estratégico. Suba numa árvore, peça a Deus um lugar estratégico para ver Jesus. Queridos, eu quero te dizer com toda sinceridade, não vai ser vendo Big Brother. A gente pode até ver, por ver, mas não é ali que você vai ver Jesus num lugar estratégico. Não vai ser ouvindo esses DJs e esses negócios da vida que tem aparecido aí. Não vai ser lendo o jornal do dia. O lugar estratégico para você ver Jesus é um lugar que está acima dos seus limites. É um lugar que exige um pouco mais de você. Mas pastor, a Bíblia diz que misericórdia quero e não sacrifício, que mais vale obedecer do que sacrificar. Meu amigo, a Bíblia diz: porque todo sacrifício no Calvário foi feito, está pago, está consumado a obra da sua redenção. Mas eu nunca vi nenhuma pessoa dizer que a graça de Deus foi barata para ela.
A graça de Deus custou caríssimo para Deus. E se você quer a graça de Deus específica na sua vida, você vai precisar subir numa árvore. Você vai precisar subir numa árvore. Não vem de qualquer maneira, não vem. Não vem a Bangu, como diz a garotada. Não vem assim, precisa de um esforço, precisa de um romper, precisa de um grau a mais, precisa de uma decisão a mais, precisa de uma lágrima a mais, precisa de um suor a mais, precisa de um esforço a mais. Não é à toa que o Senhor diz para nós que o reino de Deus tem sido chegado e tomado por esforço. Se você quiser ficar na sua zona de conforto, você não vai subir na árvore e não vai ver Jesus. Vai continuar no meio da multidão que ouve Jesus, que canta Jesus, que lê sobre Jesus, mas que não tem o recebimento, o aconchego, a intimidade que Jesus dá àqueles que sobem na árvore. Não é nosso mérito, mas o Senhor vê o nosso coração. E Ele sabe. Ele sabe. Meu amigo, você precisa, nós precisamos de encontrarmos o nosso lugar estratégico para ver Jesus. Com todo respeito, mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Meu amigo, tem muitas pessoas que você vai ter que parar de dar muita atenção para ela, porque ela tira você do foco. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esse não é lugar estratégico para ver Jesus. Quem quer ver Jesus, procura estar acima da multidão. Ele procura romper os seus limites. Ele procura caminhar um pouco mais. Vai olhar o povo de Deus. Noé encontrou o seu lugar estratégico? Encontrou. Falava, recebeu uma palavra de Deus, preparou uma arca, 120 anos, ninguém ouvia. E por 120 anos, aquela multidão que o aconselhava: larga de ser doido, Noé, larga de besteira, Noé, essa palavra sua não tem fundamento, Noé. Todo o conglomerado que avalia a questão meteorológica da nossa cidade não aponta nenhum tipo de chuva, e tá o cara lá, 120 anos, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. A palavra profética dele era essa: vai chover, vai chover. Você já imaginou a mensagem do cara? Vai chover, gente, vem para cá, vai chover. Deus está programando um negócio aí, vai derramar água e vocês precisam vir. Nós estamos fazendo uma casinha aqui, dá para nós. Eles não foram, os animais entraram, mas ele encontrou seu lugar estratégico no Senhor. Ele era uma voz que clamava para a gente que não queria ouvir. Se passa um pouquinho mais para frente, chega num camarada chamado Abraão, 12, Gênesis 5 passa para 12. O cara está lá, de repente ele ouve: sai da sua terra, da sua parentela, para um caminho que eu vou ter que te mandar. Ele teve que encontrar o seu lugar em Deus, um lugar estratégico. Qual era o lugar estratégico? Sai da terra. Qual o lugar estratégico? Sai da parentela. Qual o lugar estratégico? Uma terra que eu vou te mandar. Qual é? Não sei, mas eu vou com você. Nós precisamos encontrar o nosso lugar estratégico para ver Jesus. Você está entendendo isso, querido? A palavra é muito simples, mas ela é contundente. Hoje nós precisamos tomar decisões. Eu vou subir numa árvore, eu vou encontrar o meu lugar estratégico para ver Jesus. Custe o que custar, eu vou fazer isso. Minha esposa, de vez em quando, ela fala que a aparência que se dá é que ela está assistindo sempre aquele negócio: o piloto sumiu, não tem esse negócio? Que de repente o marido dela some. Aí ela diz: você está onde? Você saiu para um lugar, você está onde? De vez em quando eu sumo. Essa semana aconteceu isso. Você está onde, meu filho? Eu estou no morro. Mas com quem? Com o pastor que chegou. Ele está me abençoando. Eu já mandei uma pizza para você. Come a pizza que eu quero ficar aqui. Nós precisamos buscar um lugar estratégico.
Esse lugar estratégico talvez seja uma hora depois que você está acostumado a dormir, uma hora antes que você está acostumado a acordar. Eu não sei, eu só sei, meu irmão, que Deus vai ativar algo. Deus vai ativar algo. Deus está dando ordem aos ossos. As nossas estruturas receberão uma porção diferente. Um sopro vai invadir a nossa vida. Os ossos vão ser juntados, cada osso ao seu osso, e o exército vai se levantar, mas cada soldado ocupará a sua posição. Busque o seu lugar estratégico. Busque para ver Jesus, para saber de Jesus. E acontece uma coisa fabulosa, mas fale isso comigo para você nunca mais esquecer. Todos viram, mas só Zaqueu subiu. Você acha que no meio daquela população não tinha gente pequenininha igual Zaqueu? Será que todos lá tinham 1,70 m para cima? Só ele que tinha 1,70 m para baixo? Naturalmente tinham pessoas da sua estatura, mas só ele subiu. Todos viram, mas só ele subiu. Erga a tua mão para o céu. Senhor, eu sei que vai ter uma coisa de destaque para a minha vida. Muitos estão ouvindo na minha casa, mas eu é que vou receber. Muitos estão ouvindo no meu bairro, mas só eu vou ver. Algo novo vai acontecer dentro da minha igreja, e eu vou estar lá, porque eu vou subir, e eu vou receber, em nome de Jesus. Porque acontece algo fabuloso aí, irmãos, quando nós encontramos o nosso lugar estratégico. Aleluia. Eu me lembrei do nosso irmãozinho, eu não sei porque eu não estou conseguindo ver a hora. Já passou tudo, acabou tudo. Você sabe que Jacó precisou encontrar o seu lugar estratégico, amém ou não amém? Isaac precisou encontrar o seu lugar estratégico, amém ou não amém? Depois do Bar Mitzvah, depois dos 13 anos, onde ele agora pode ter ligação direta com Deus, o cara encontrou o seu lugar estratégico, o altar. Amém ou não amém? Não se é dito muito de Isaac, mas se é dito que ele é um homem de oração. Daqui a pouco vai falar do seu encontro lá com a sua amada. Diz o texto que ele estava orando. Não se fala muito sobre ele, mas ele aprendeu o segredo do altar. Abraão, Isaac, Jacó teve que encontrar o seu lugar estratégico. O cara peregrinou, até que encontrou o Val de Jaboque. Quando ele encontra o Val de Jaboque, o lugar estratégico, o cara já tinha dormido num travesseiro de pedra, o cara já tinha visto o anjo subindo e descendo uma escada. Depois ele teve uma luta com o anjo, e ali Deus transformou Jacó em Israel. Nós precisamos encontrar o nosso lugar estratégico para ver Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque quando Jesus chega, ele olhou para onde? Hein? Para Zaqueu. Tinha uma multidão, gente. Mas Jesus chega, está caminhando junto com o povo, mas de repente ele olha, tem uma pessoa numa posição diferente, tem uma pessoa num lugar diferente. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí botando melancia no pescoço para chamar atenção, igual Roberto Carlos cantou aquela música, né? Só me falta ficar nu para chamar a tua atenção. Não, eu estou dizendo que você tem que buscar um lugar estratégico, porque quando você está nesse lugar, Jesus te vê. Ele vem caminhando e de repente ele olha e diz: cara, desce depressa. E aí, meu irmão, você vai entender que Jesus não chega e fala assim: esse cara sou eu, não é? O que Jesus diz? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. De repente transformou tudo. O cara no lugar estratégico, a pessoa no lugar estratégico, recebe um olhar estratégico de Jesus. E Jesus manda ele descer, entra na casa dele, e ali Jesus diz: hoje chegou salvação a essa casa. Mas antes de Jesus falar que hoje chegou salvação a esta casa, tem uma passagem aqui que a gente não pode deixar de falar.
é a consideração que Zaqueu faz. Quem está no lugar estratégico recebe coisas estratégicas. Ele sabia que Jesus era Deus, ele queria conhecer quem era Jesus, ele já sabia, porque a fama de Jesus corria, e ele ficou entendendo no seu coração, o que eu vou falar para ele, quando ele estiver cara a cara comigo? Qual será o meu argumento, se ele for mesmo filho de Deus, se ele for mesmo isso que dizem ser dele, se ele tem mesmo esse poder que ele tem, se ele for realmente o homem do céu que está aqui na terra, o que eu vou falar para ele? E na hora, ele entra, Jesus começa a conversar com ele agora, e ele solta para Jesus: Senhor, quero te dizer duas coisinhas. Ele não diz, estou feliz pela sua presença aqui. Não, ele só diz assim: quero dizer para o Senhor que, como a lei manda, eu quero dar em dobro metade dos meus bens para os... Lembra que Jesus disse para um camarada: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois vem e segue-me? Jesus para Zaqueu não precisou falar nada disso. Zaqueu compreendeu uma passagem que Jesus já tinha falado, porque Jesus disse para os seus discípulos: quem tem 2 túnicas, faça o quê? Reparta uma com quem não tem nenhuma. Na verdade, nós temos que aprender a ter uma máxima disso, e quero lhes dizer que às vezes fico avexado com essa realidade. Não posso dizer de todos nós, mas creio que da grande maioria que está aqui, nós viveríamos bem com metade do que nós temos. Nós viveríamos muito bem com metade das coisas que nós temos. E isso me avexa, me constrange. Por quê? Porque quando eu olho para o que eu tenho, eu fico pensando: meu Deus, eu fico olhando lá, qual sapato que eu vou hoje à noite? E eu tenho lá 5, 6, 8, 9, 10. E eu fico assim, vou escolhendo. E às vezes a gente chega e diz assim: não tenho roupa para ir na igreja, não tenho roupa para ir num lugar estratégico. Zaqueu sacou, percebeu que ele já de cara podia dar metade para os pobres e ficar com a outra metade, que daria para ele viver tranquilo. Tirou a máxima do materialismo do seu coração logo de saída, quando percebeu a importância da realidade espiritual. E a importância da realidade espiritual nos faz ver o quão materialista nós somos, o quão possessivo nós somos, o quão egoísta nós somos. E Zaqueu sacou isso logo quando ele percebeu Jesus, que a coisa principal era o reino, a coisa principal era o governo de Jesus, a coisa principal era Jesus no comando. Ele chega: olha, metade do que eu tenho já vai para os pobres. E aí ele faz uma outra. O cara foi tocado, porque ele diz: e se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Jesus olhou para ele, e aí Jesus profere algo muito interessante. Quando ele diz: desce que hoje convém pousar na tua casa. Isso já foi uma questão. Você gostaria de ouvir isso de Jesus? Jesus te encontrar num lugar estratégico, está você lá buscando de Deus: Senhor, eu preciso, Senhor, eu não consigo romper com essa mazela do meu interior, Senhor, eu te clamo, eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, eu estou disposto, Senhor, mas toca no meu coração. Jesus está vendo o seu desejo. Aí ele fala: desce, porque hoje me convém conversar com você e ter uma conversa, um teretetê assim bem íntimo contigo. Aí quando ele está lá, ele vê a atitude. Fala comigo: atitude. Fala: atitude. Fala comigo: todo arrependimento que é arrependimento gera atitude. Porque arrependimento é mudança de atitude
interior. O que vazou desse camarada foi isso: abro mão para ter o Senhor. Eu não quero continuar sustentando a minha vida de publicano como eu tenho sustentado até agora. Eu não posso mais continuar governando a minha vida como eu tenho governado até agora. Então eu quero zerar minha quilometragem. Pá! E aí Jesus fala algo importantíssimo. Ele diz assim: hoje a salvação chegou a esta casa. Mas preste atenção no texto, porque este também é filho de quem? De Abraão. Meu Deus, restaura esse moço aí. Era outra conversa, porque ele agora vai restaurar as feridas de Zaqueu, dizendo que ele é filho de Abraão, trazendo para ele identidade. E agora uma nova circunstância que Jesus concede para ele: chegou salvação a esta casa. Diga comigo, quem é encontrado no lugar estratégico recebe palavra estratégica, porque Deus revela algo estratégico para o seu coração. Amém ou não amém? Nós precisamos encontrar um lugar estratégico para ver Jesus. Você precisa encontrar um lugar estratégico para ver Jesus. Amém, queridos? Com todo respeito, irmãos, eu quero orar contigo nessa hora. Vamos ficar em pé. Eu só vou conseguir servir a Jesus se minha esposa for comigo. Eu só vou conseguir ser esse tipo de crente se meu esposo for comigo. Eu só vou conseguir fazer se meu filho for comigo. Eu só consigo. Meu irmão, a Bíblia diz: estando dois juntos, um será tirado e outro ficará. Dois na cama, um será levado e outro ficará. Porque cada um precisa encontrar o seu lugar estratégico em Deus. Depois, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Promessas vêm. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar o pastor Celso para ficar aqui perto de mim. E queria convidar o povo que se sentiu tocado por essa palavra para chegar até o altar. E eu te incentivo, te estimulo a buscar de Deus e a buscar em Deus, porque a Bíblia diz que estando em Cristo, esse é o melhor lugar do mundo. Mas para estar em Cristo eu preciso buscar um lugar estratégico para a minha vida. Sai do seu canto, irmão, vem até aqui à frente. Sai do seu lugar, meu amigo, vem até aqui. Essa é uma santa exposição. Mas nessa hora, o homem de Nazaré, que passeia pelo meio da igreja, ele está aqui. E ele está vendo você subindo numa árvore, no seu interior. Ele está vendo esse negócio que está movimentando teu coração, este anseio. Ele está desejoso de ver você rompendo limites, saindo de zonas de conforto, buscando um lugar estratégico, uma estratégia para poder cear com Jesus. Igreja Batista do Parque Eldorado apresentou programa Adorar TV.
esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade.